Olá, bom, a gente ainda está tratando do iniciozinho do Gênesis e a gente já falou sobre a criação do mundo e depois a criação de Adão e Eva e como que na minha concepção a comer o fruto da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é um mito de criação que não é que foi o primeiro erro do ser humano, é explicar por que o ser humano erra e como é que isso é tão fundamental para explicar o que é o ser humano. E na essência está a liberdade. É porque erramos que temos liberdade. Não é porque você precisa errar, você pode errar. Um cachorro não consegue errar. Um rato, um vagalume, um girassol não consegue errar. Só o ser humano consegue errar. O ser humano ele tem essa liberdade que os outros criaturas não têm. E para além disso, ter essa oposição interna nos ajuda a entender também bastante do nosso psique, da nossa alma, né? Psique significa alma, aliás. Bom, enfim, Adão e Eva comem da árvore, da fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles são expulsos, eles são punidos, e eles constituem família. E aí eles têm os filhos deles, e eles têm Caim e Abel. E Abel, ele é um filho pródigo, ele faz tudo muito bem, e Caim, com inveja, mata o irmão. E ele é punido. Essa é a segunda punição divina. A primeira punição foi ser expulso do Éden. Essa é o segundo ato de crime. É a segunda queda do homem. É a segunda queda, é a continuação da queda, é o aprofundamento da queda do ser humano. E a partir daí tem um início. Primeiro vai tratar também de Babel e outras coisas, mas com Seth e a outra linhagem, né? Que é a linhagem que vem Israel, né? Como se fosse um oposto, como se fosse um resgate, né? Mas essa é a queda. Primeiro é a queda de comer a árvore do bem e do mal, e depois tem essa nova queda que é Caim matando Abel. É como se fosse, não se trata de comer da árvore do fruto do mal, né? Porque não tem conhecimento, né? Do bem e do mal. Mas é semelhante no sentido que ele é tentado a cometer uma coisa horrorosa e ele a faz. Essa tentação, Kierkegaard fala disso, que você vê o abismo, e o abismo meio que ele te puxa. A tentação te puxa, você sabe que você pode ser violento. A gente vê as pessoas sendo violentas e a gente fala, nunca que eu seria violento, nunca que eu faria uma coisa horrorosa dessas. O Jung fala disso. Mas a gente é capaz, sim. Então não se trata de que houve um ser humano chamado Caim que matou o seu irmão chamado Abel, que era uma pessoa muito boa. Não se trata disso. Se trata que a gente tem dentro de nós Caim. E Abel também. Se trata que a gente tem dentro de nós essa atitude de ser bom e também essa competência para o mal, fruto da árvore do bem e do mal. E o mal vence num certo sentido, porque ele mata Abel, né? Nesse sentido, a gente pode conectar isso ao livro de Jó, por que o bem é punido? Você age de uma maneira boa e você é punido. E isso é uma tragédia, uma lástima, que a Bíblia trata muito, muito disso. Porque esse é o problema central. É o problema central. Um dos problemas centrais de toda a filosofia da religião abraâmica. A pessoa faz o bem e ela não recebe algo bom em compensação. Então não é que você faz o bem para que você tenha uma coisa muito boa em vida. Às vezes você faz o bem e uma coisa horrorosa acontece com você. Então, para que fazer o bem? Essa pergunta é uma pergunta que permeia quase todo o Antigo Testamento. Permeia todas as religiões abraâmicas, para falar a verdade. E ela é encontrada também na filosofia grega, na República de Platão. Por que fazer o bem? Se você pudesse ser Caim, mas Deus não conseguisse te ver, não seria melhor ser Caim? Se você pudesse comer da árvore, da fruto do bem e do mal, e não ser punido, não seria melhor comer? Tem que ter alguma explicação pro mal ser mal. Porque senão, se você é feliz praticando o mal, por que praticar o bem? O que torna o bem bom? Enfim,
A Bíblia no início ela trata muito da parte negativa de praticar o mal. Ou seja, você pratica o mal, você é punido. Então não é que praticar o bem faz bem, mas que praticar o mal faz mal. E essa punição vem de Deus. E é interessante que ele não é morto, nem por Deus, e nem Deus permite que outras pessoas matem Caim. A vida pertence só a Deus e compete só a Deus tirar ou dar a vida. Por isso os judeus não comem sangue, nem os islâmicos, mas os cristãos hoje em dia comem sangue de animal. Mas Deus poderia ter matado eles, né? Matado Caim, e não o fez. Por que não, né? Essa aqui é uma pergunta interessante. Por que não? Por que nessa história, que é uma mitologia de criação, eu não tô falando que a religião é uma mitologia, eu tô querendo dizer que esse é uma história, é uma historiazinha com personagens, e ela quer dizer algo muito importante, ela quer passar uma mensagem muito, muito importante, ela é uma simplificação, talvez não uma simplificação, mas uma tradução de sentimentos e ideias e conhecimentos e tantas outras sabedorias em imagens, em uma história. E por que Caim não é? Bom, o fato de Caim matar é a acentuação da perdição do homem. É a acentuação, ou seja, tornar mais forte ainda o quanto que o homem se perdeu. Ele come da árvore do bem e do mal e daí eles têm os filhos, um filho é bom, mas o filho mau mata o filho bom. Ou seja, semelhante ao Jardim do Éden, mas agora a gente está fora do Jardim do Éden. Também é interessante que a gente não vem de Abel, né? A gente vem de Seth, a ideia seria que a gente vem de Caim, de Seth e os outros filhos de Adão, né? Mas a gente não pode vir de Abel. Talvez poderia, se Abel tivesse tido outros filhos, mas a narrativa não é essa. E isso é interessante, porque significa que a gente tem uma maldade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas somos seres humanos. E nós carregamos dentro de nós essa sombra. O que vem é uma punição que ela permanece. Se Deus mata Caim, ele purifica imediatamente. E é como se eliminasse o Caim de nós. Mas ao Caim permanecer vivo, é como você cometer um pecado e a sua consciência fica lá, te aplacando. É isso que está acontecendo. É esse peso de cometer um ato errado. Esse peso forte que torna a alma pesada e o corpo fica pesado também. E o sono não restaura. Isso. Essa é a punição. Mas é muito importante que ela vem de uma maneira que ela vem de Deus, porque um ponto fundamental aqui é temer a Deus, ter medo de Deus. Quando eu era novo, eu achava que temer significava acreditar. Você teme a Deus? Significa que você acredita em Deus? De fato, você pode usar nesse sentido, mas temer é o verbo e medo é o substantivo, né? Eu tenho medo, mas eu não medo enquanto verbo, né? Medo não é utilizado como verbo, mas temer sim. Então eu temo que isso aconteça. Eu tenho medo que isso aconteça. Significa a mesma coisa. Temer a Deus significa ter medo de Deus. Cometer o pecado e ter medo agora de Deus. É importante ter medo. Se Caim simplesmente morre, ele não vai ter medo. Ele precisa ter medo. Temer. Essa é o que eu acho que é a história de Caim e de Abel. Eu acho absurdo tentar achar que não, as pessoas da África são filhas de Caim, ou que os árabes, porque eles são semitas, né? Que os árabes seriam os filhos de Caim. Eu acho tudo isso um absurdo completo, porque não é. Até porque os árabes, dentro da própria história da Bíblia, eles vêm depois. Depois de Abraão, seria essa separação entre o que seria a separação entre os semitas, porque semitas são os que vêm da linhagem de Seth. Sem significa nome, então são os que vêm dessa linhagem. Mas enfim, isso é um absurdo. Achar que a gente é puro e é isso é um absurdo. Também não acho interessante essa ideia de achar que os judeus vêm de uma linhagem que não vem de Caim. Eu acho isso errado. Eu acho que a melhor interpretação é entender que a gente tem dentro de nós somos Caim. Nós somos seres humanos. Nós somos filhos de Eva e de Adão, quem comeu a árvore do fruto do bem e do mal. E Caim sabia que era mal matar. Ele sabia que era errado matar, e mesmo assim ele o fez.
Isso é fundamental. Ele não matou não sabendo que não era errado matar. Ele matou sabendo que era errado. Mesmo assim, ele matou. Reconhecer que a gente tem isso dentro de nós é fundamental. Aí se eu pensar, não, isso é achar que nós somos pecadores, se arrependa por ser pecador. Mas não é isso. Eu entendo que essa é uma crítica muito forte feita às religiões abraâmicas, esse peso da culpa que você já nasce com o pecado original. Mas eu acho que não é isso. Entender que a gente tem Caim dentro de nós, é entender que a gente tem as sombras dentro de nós, elas são fundamentais. Elas criam essa condição de liberdade, de movimentação dentro de nós, para a gente se molde das mais diversas maneiras. Isso é fundamental. Entender que a gente tem Caim dentro de nós nos faz humanos. Se for o plano de Deus. O plano de Deus foi criar essa criatura que tem Caim dentro de si. Eu acho isso fundamental. Entender também que a gente tem Abel dentro de nós, e Abel seria o modelo de como deveríamos ser, e enfim, tem milhares de outras interpretações possíveis, mas uma que é a mais nítida, obviamente, é que é a acentuação da perdição, é a perdição do homem. Mas é fundamental esse elemento de perdição. Ao comer da árvore da fruta do bem e do mal, Deus introduz dentro de nós essa contradição. Tem o dia e tem a noite. Essa oposição que tem fora, ele cria dentro. Ele cria o tempo, ele cria o espaço. E ele cria essa condição de liberdade dentro de nós. Ele cria um espaço. Para criar esse espaço, ele cria um vácuo. Uma sombra, umas trevas dentro de nós. Dentro do nosso coração há trevas. Entender isso e admitir isso é entender que nós não somos perfeitos. Muito da crítica ateísta, ela acha que não, nós somos perfeitos. O que importa é só ter uma ideologia correta, ou nem sequer isso. E eu acho isso um erro fundamental. É não entender do que se trata a liberdade, do que se trata o ser humano, do que se trata ser humano. Muito superficial, eu acredito que essa crítica mas a crítica é superficial, mas também ela é uma crítica feita a uma leitura superficial da Bíblia. Talvez uma pessoa diria que ela não faria essa crítica à minha leitura, mas que essa minha leitura não é uma leitura padrão. Tá bom, talvez seja, não sei. Talvez esse seja o caso mesmo. Há muitas leituras muito superficiais. E o motivo de eu estar gravando esses vídeos é justamente de tentar mostrar que há muito mais beleza no texto da Bíblia, há muito mais sabedoria do que essa leitura superficial. Então, recapitulando, a gente tem a criação do ser humano e a gente tem essa acentuação, ou seja, o pecado de novo. Fora do Éden. Agora é fora do Éden. Por isso que eu acho que comer da árvore do bem e do mal não é um pecado de verdade. É criar condição para que haja pecado. Entender que nós existimos na condição de pecador, de que podemos pecar, e que, portanto, uma pessoa que pode pecar, é tentada a pecar, normalmente vai pecar. Essa é a condição. Então, não é que ele fez algo e daí ele é punido. Nós nascemos com essa tentação, essa perdição. Esse é o fundamental. Nós temos essa perdição, esse perder, esse errar dentro de nós. Por isso que eu acho que Caim matar Abel é como se fosse de fato o primeiro pecado. Comer a árvore do bem e do mal é criar as condições para o pecado, para que entendamos que nós somos pecadores, enquanto um carpinteiro é uma pessoa que produz madeira, um pecador é uma pessoa que peca. Um carpinteiro não significa que ele vai carpintar todo dia, ou que ele já está carpintando. Significa que ele é capaz disso. A gente define ele enquanto essa capacidade. Essa capacidade é muito importante para a gente definir ele. Eu acho que o mesmo vale para o ser humano. O ser humano é um ser pecador. Isso é fundamental porque o ser humano ele é livre. E uma coisa vem com a outra. Não dá para dissociar. Esse primeiro pecado, então, não seria, nesse caso, uma acentuação da perdição. Mas seria o primeiro, de fato, ou seja, Caim matar Abel seria o primeiríssimo ato pecaminoso. E a acentuação não seria de que cometeu um erro e agora cometeu outro erro. Comeu da árvore e agora matou uma pessoa inocente. Não seria isso. Seria uma acentuação de uma condição. Olha como esse carpinteiro é bom. Olha como esse carpinteiro é bom.
Nesses casos, o ser humano olha como o ser humano ele é livre. Olha como o ser humano é livre. Essa é a acentuação que acontece. Enquanto narrativa tem muitos elementos importantes. É importante entender que também Caim tem filhos, e que de uma certa maneira a gente pode... Eu acho que essa é uma interpretação possível, mas mais desconectada das outras que eu já fiz até agora. Que as primeiras cidades, elas são fruto de Caim. E elas não dão certo. E que Babel, ela é fruto desse estilo de cidade. E que é constantemente punida. Não é apenas Babel que é punida. Não toda. Até Israel é punida várias vezes. Há uma condição agora não mais subjetiva, mas social, que parece que é pecaminosa, no sentido de que ela, nesse sentido não de liberdade, mas no sentido de traz à tona o que há de pior no ser humano. Essa é uma narrativa constante que existe. Então, os filhos de Caim criando essas condições da cidade, ou seja, a pessoa que cuida da tenda, a pessoa que é o artesão, a pessoa que caça e as atividades básicas, né, de um assentamento de seres humanos, elas realçam esses desejos, essas tentações. Mas é importante entender que nossa condição é condição social. O ser humano ele existe em sociedade. Isso não é uma coisa que a Bíblia fala, isso sou eu que estou falando. Mas eu acho interessante pensar dessa maneira, mas eu vou falar mais sobre isso depois. Então, na próxima semana eu vou falar sobre os filhos de Caim, vou falar um pouco sobre cidades, sobre assentamentos humanos, e depois disso a gente vai falar da linhagem, né, de Seth e formar de Babel, e vamos continuando, né, nessa leitura bem devagar. O início do Gênesis é muito importante. Enfim, obrigado a todo mundo.